Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista de número 20, completando aí 20 semanas de entrevista. Que maravilha, né, Matheus? Hoje comigo o Matheus e já vou falar da convidada. Hoje comigo, como se fosse raridade, né, Fredão? Quase toda vez a gente está junto fazendo entrevista, mas convidada de peso hoje, passagens pela seleção brasileira, vários títulos. Hoje vai ser um papo muito bom para a gente chegar nesse número 20 com todas as honras possíveis. Não, com certeza. E para quem não conhece, nossa convidada é a Giovânia Campos. Ela tem 35 anos, ela é de São Bento, no Maranhão, certo? Exatamente. Ela é centroavante, fazedora de gols. E seja bem-vinda, Giovânia. Giovânia, desculpa, que eu sempre esqueço de botar o i ali antes do A. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra muito grande fazer parte aí do programa de vocês. Quero agradecer desde já a todos vocês pelo convite e estou à disposição. A gente pode chamar você de Gia, que a gente gosta de chamar as pessoas por apelido. A gente gosta de se sentir em casa. Tranquilo, pode chamar de Gi, Gil, fique à vontade. Então, beleza. Qual você tem alguma preferência? As meninas me chamam de Gil mesmo. Em geral, vai ser chama Gil. Gil. Então vai ser Gil. Então, antes da gente começar, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Esse login aqui do meu lado, do lado do Matheus. Já se inscreve no canal, deixa seu like, já vai deixando seus comentários aí. Se tiver bastante pergunta, a gente chama a Gil para vir falar com a gente de novo aqui numa segunda entrevista. E antes da gente começar, Greg, solta a vinheta. Muito bom, e como de praxe, como você já sabe, nos procedimentos aqui do Esquema Tático, no modus operandi, a gente sempre passa pelo currículo da atleta antes de começar o bate-papo, para você conhecer um pouco mais ela também. Bom, falar um pouco da Gil, ela joga pelo SAD de 2004 a 2008, depois é para o Francana em 2009, clubes de São Paulo, para quem não conhece, depois é para Botucatu em 2009, daí ela vai para a primeira experiência dela fora do país, na Itália, jogar no Bardolino em 2010, depois ela vai lá para a Coreia do Sul jogar no Hyundai também em 2010, volta para o Brasil jogar no Rio Preto de 2010 a 2011, hoje desativado, mas era uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino do Rio Preto, vai para o São José, que para mim é talvez o time brasileiro feminino com títulos mais expressivos. Então, para mim, talvez hoje o time mais tradicional do futebol feminino é o São José. Jogou de 2012 a 2014. Depois ela volta de novo para a Ásia, vai jogar no Sendai, no Japão, em 2015. Depois passa pelo Okinawa, em 2016, 2017. Volta para o Brasil jogar no Iranduba, em 2018. Veste a camisa do São Paulo em 2019, passa pelo Bahia em 2020 e agora em 2021 está jogando pelo São José, voltando aí para casa, para um lugar onde ela ganhou muitos títulos. Títulos esses que eu vou falar agora, ela ganhou 3 paulistas, um pelo SAAD e 2 pelo São José. Depois ela também ganhou um brasileiro em 2019, o A2 pelo São Paulo. Copa do Brasil ela também tem 3, 2007 com o SAAD, 2012, 2013 com o São José. Libertadores ela tem 2, 2013 e 2014 pelo São José e o Mundial de Clubes em 2014 pelo São José. Fora toda essa prateleira de troféus e grandes clubes que ela passou, ela ainda passou 7 anos sem chamar para a seleção brasileira. De 2007 a 2014 ela teve várias convocações e ganhou a Copa América de 2014. Então, não é só títulos de clube, é títulos de seleções. Esqueci alguma coisa, Gil? Não, tá tudo certinho. Bastante títulos, né? Nossa, cara, até cansei aqui de falar de tanto dinheiro que você tem. Mas, Matheus, vou parar um pouco de falar e deixar você falar um pouco. Opa, que bom, né? Porque geralmente, mas brincadeiras à parte, mas Gil, é um baita no currículo, né? Tem alguns títulos aqui, né? Tem até Mundial já, ganhou mais título que o Palmeiras até, né, Fredão? Cara, eu não vou te responder, não vou responder você, porque eu vou manter aqui a educação dessa entrevista. Não, perfeito. Bem, Gil, mais uma vez obrigado pela entrevista, é sempre bacana a gente ter os jogadores aqui dando esse tempo para a gente entrevistar, para a gente conhecer um pouco mais e também para a gente desmitificando um pouco a modalidade, né? E, Gil, começando com a pergunta básica aqui no canal, quem acompanha já sabe que a gente sempre faz essa pergunta para quebrar o gelo, para começar o papo, né? Como é que foi o início da sua carreira, né? A gente sempre escuta muitas histórias diferentes dos jogadores que a gente entrevista, às vezes são histórias que teve mais facilidade, menos dificuldade, mais dificuldade. Como é que foi o início da sua carreira lá no Maranhão? Foi bem dramática, vamos dizer assim. Eu tenho 2 irmãos, né? Tenho um que é mais velho do que eu e eu tenho um que é mais novo do que eu. Então, tipo, a diferença de idade é muito pouca. E
Eu aprendi a jogar futebol, na verdade, acho que eu já nasci para jogar futebol. Eu não queria saber de nenhuma outra coisa, era só futebol. E eu jogava com meus irmãos. Então era muito legal jogar com eles. Eu me estimulava vendo eles jogando. Só que determinado tempo não tinha meninas para jogar, era só eu assim na minha cidade. E comecei a jogar no meio dos meninos. Só que aí o meu pai já não gostava, a minha mãe já não gostava, porque eles ouviam muita piada, né? Muito machismo na beira do campo, eram piadas assim ridículas que eles falavam. E às vezes eu apanhava, porque meu pai já não deixava mais eu jogar devido que as pessoas ficavam falando em volta do campo, né? E eu esperava às vezes eles saírem. Meus pais são agricultores, trabalham na roça, trabalhavam também e ainda trabalham hoje. E eu esperava eles saírem para a roça para poder jogar futebol. E aí, quando eles chegavam, eles sabiam que eu tinha saído, eu sabia que eu ia apanhar, mas eu ficava uma pessoa feliz, porque eu fui fazer aquilo que eu amava, mesmo sabendo que ia ter consequências depois. Então, meu início foi um pouquinho, assim, teve uma dificuldade muito grande. E acho que com 12 anos, a minha tia se mudou para o Rio de Janeiro e a minha mãe comprou minha passagem na época, fez um monte de farinha para comprar uma passagem para mim para o Rio de Janeiro. E aí, chegando no Rio de Janeiro, foi que eu comecei a jogar futebol de areia, porque até então eu não conhecia ninguém que jogava futebol de campo. Aí me destaquei no campeonato que teve em Copacabana. Aí um cara lá me olhou, que se chama Marquinhos, e me levou para o Corte 8, em 2004. E aí foi quando a gente ganhou o campeonato de favela lá, eu fui artilheira, me destaquei, a Globo fez até a cobertura. E aí de lá eu recebi convite para ir para o SAAD em 2004, ainda em 2004, e daí fui muito feliz. Graças a Deus comecei a caminhar e rumo a essa trajetória imensa aí que eu tenho de títulos. É realmente uma história bonita que você tem. É difícil mesmo. A gente tem alguns casos de jogadoras que a família não quer, ou o pai ou a mãe são totalmente contra. Mas é isso, né? Você vê que o sacrifício que você fez, as escolhas difíceis de jogar bola e depois saber que talvez fosse apanhar em casa, valeu a pena porque é a quantidade de títulos que você tem hoje, sua carreira é incrível. Então, parabéns aí por ter corrido atrás do seu sonho. E que legal, porque você falou da Taça das Favelas, a entrevista que vai sair semana que vem, para quem está assistindo agora a entrevista dela, da Gil, tem uma campeã da Taça das Favelas, a Thaís, que é goleira hoje do Real Brasília, que também se destacou na Taça das Favelas e conseguiu começar sua carreira. Então, mostrando como os campeonatos de várzea, os campeonatos amadores, têm grandes potências de potenciais jogadores lá que muitas vezes os clubes, por algum motivo, não olham. Mas, enfim, bom, você chega no Saad e no seu primeiro time você já ganha um campeonato nacional, que é a Copa do Brasil, ganha também um campeonato estadual e chega à seleção brasileira muito rapidamente. Em pouco tempo de profissional, você já chega numa seleção brasileira. Inclusive, Gil, se você não conhece, eu sempre busco trazer uma camisa de algum time que a jogadora já passou, mas já que dos times que você jogou eu não tenho nenhuma camisa, eu acabei botando a seleção brasileira, que foi por onde você passou também. De certa forma, você também vestiu amarelinho, então conta aqui. Mas como é que foi esse momento, esse início de Saad já ganhando estadual e uma Copa do Brasil, que é um campeonato nacional? E como é que foi a primeira convocação para a seleção? Minha primeira convocação para a seleção foi bem traumática, porque eu torci meu tornozelo. Se não me engano, era época de Pan-Americano. Foi a minha primeira convocação. Eu ainda era muito verde, né? Vamos dizer assim. Não tinha muita experiência, era uma menina bem rebelde. Eu cheguei no SAAD, eu era muito rebelde. Eu era multado o tempo todo, mas eu tive um cara assim na minha vida que eu posso dizer que foi um pai para mim, que foi o Romeu Castro. Porque se não fosse por ele, se não fosse pela Michael Jackson, a Marisa, a Valéria, que me deram muito apoio quando eu cheguei no SAAD, talvez eu não teria me tornado uma jogadora profissional. Porque eu era muito complicada, era nova, e aí eu achei ali um pai e 3 mães que me ajudaram muito no meu amadurecimento. E quando eu fui para a seleção, eu ainda era um pouco verde e tive a minha primeira lesão. Torci meu tornozelo e eu fiquei muito triste. Era o Jorge Barcelo na época, e eu torci meu tornozelo, eu lembro, e voltei para casa muito triste, mas aí ele me deu chance logo em seguida. Então eu estava vivendo um sonho, cara, porque tipo assim, meu sonho era vestir a camisa da seleção porque eu queria, meu sonho sempre foi deixar meu pai e minha mãe orgulhosos, sabe? E alcançar isso para mim é uma felicidade tremenda. Realmente, é um momento complicado, né? Você consegue uma convocação, um sonho realizando, né? Jogando com a camisa da seleção, que é o sonho de qualquer, acho que qualquer jovem do Brasil que gosta de jogar futebol já se imaginou
jogando bola profissionalmente, pensa logo de cara em vestir a amarelinha, né? E aí vem essa lesão. E é uma coisa bastante traumática na vida de um atleta, né? Como é que foi para você esse processo de recuperação, com toda essa pressão da convocação? Foi uma recuperação rápida? Como é que foi a volta, todo o tratamento em si? Eu lembro que acho que eu fiquei quase um mês mais ou menos parada, né? Uma lesão um grauzinho um pouquinho forte no tornozelo. E eu lembro que eu chorei muito, mas eu sempre fui uma garota muito dedicada, muito raçuda, vamos dizer assim, né? Sempre corri atrás dos meus sonhos, devido a ter passado muitas dificuldades antes de chegar à seleção. Então, eu era verde de uma forma, mais madura de outra forma, sabe? Eu tinha meus objetivos, eu sabia onde eu queria chegar, então eu não perdia meu foco. E me recuperei, voltei, e depois tive a chance de novo de voltar para a seleção. Passei acho que uns 20 dias, eu acho que na Granja, foi muito bem, graças a Deus, e a vida seguiu. Legal. E você tem uma carreira meteórica, né? Então você, assim que você começa o profissional, você já vai ganhando títulos, já vai para a seleção brasileira e de praxe também pouco tempo de carreira. Você pega aí que você começou profissionalmente em 2004, em 2010 você já estava indo para fora do país, você estava indo para a Itália. Como é que foi primeiro, como foi o convite do futebol italiano para você? Segundo, como é que foi esse processo? Porque é outro continente, é outro país, outra língua, outra comida. Como é que foi se adaptar a uma outra sociedade? Então, eu tinha um empresário, né, na época, que é um grande amigo meu, que foi o Alexandre, e eu tinha passado todo aquele período de amadurecimento no SAAD de 2004 a 2008, e já estava preparada, né? Devido a passar muitas dificuldades no futebol feminino. Naquela época, no meu primeiro ano no SAD, a gente recebia certinho. Eu lembro que meu primeiro salário foi R$ 500, e eu ficava muito feliz porque eu podia ajudar a minha família, sabe? Mas só que depois não tinha mais dinheiro. A gente jogou um bom período de graça, que é o que acontece no futebol feminino, né? Eu não sei, mas eu acho que ainda hoje ainda tem equipes que as meninas jogam praticamente de graça, porque não tem condições de manter, mas a gente quer jogar futebol. Independente se vai receber ou não, a gente quer jogar futebol. E é isso que as pessoas precisam entender. Eles cobram muito do futebol feminino, mas eles esquecem de investir, porque eles não sabem que a gente já jogou de graça, que a gente joga por amor à modalidade, não é pelo dinheiro. E quando surgiu a proposta para poder ir para a Itália, eu já estava bem amadurecida já, né? E fiquei muito feliz, porque, poxa, era um continente diferente. Eu ia ganhar um pouco mais, ia poder ajudar minha família um pouco mais. E eu fiquei muito feliz de ter ido. Fui sozinha na época. Tinha tradutora, né? Eu nunca tive dificuldade em viajar assim para fora do país. Onde me chamavam para ir, eu não tinha medo, tanto faz se eu ia sozinha, se eu ia acompanhada, eu queria era ir. Eu queria, sabe, aprender coisas novas, eu queria aprender um pouquinho da cultura. De cada país que eu fui, acho que eu aprendi um pouquinho da cultura, então isso é muito bom. Bacana. E você ficou um tempo na Itália, né? E logo depois você foi para a Coreia do Sul, jogar no Hyundai. Aí eu queria te perguntar, como é que foi a sua adaptação às duas diferentes escolas, né? Porque tem a escola europeia e a escola asiática, né? São modos de jogar futebol diferentes, né? E qual dos dois foi mais difícil a adaptação e qual você se adaptou melhor? Em qual das duas épocas desses anos, né? Que você jogou fora, foi a época que você jogou melhor na sua posição? Eu acho que na Itália eu me adaptei melhor. Na Coreia eu cheguei, né? A língua coreana ela é muito difícil de aprender. Se eu aprendi 5 palavras, acho que foi muito Você lembra difícil delas? mesmo. Pior que não, hoje eu não lembro de nenhuma, mas foi muito difícil. E na Coreia a diferença é a disciplina, né? As meninas são muito disciplinadas, a cultura é totalmente diferente. A alimentação também na Coreia eu sofri pra caramba. Na Coreia eu fui junto com a Darlene, né? Então a gente sofreu bastante na Coreia, mas eu acho que o meu futebol melhor foi na Itália. Não, e você comentou sobre a questão de. Você jogou numa época, vocês jogadoras aí acima dos 30 anos, jogou numa época, começou a profissão numa época que muitas vezes não tinha campeonato nacional no país, né? O que é um absurdo. O Brasil, eu lembro que foi vice-campeão de Copa do Mundo sem campeonato nacional.
Então, realmente, inclusive, no vídeo que a gente fez sobre a eliminação da seleção brasileira nas Olimpíadas, eu falo que, tirando a seleção masculina de futebol, qualquer outro esporte que ganha uma medalha são heróis, porque são pessoas que não têm infraestrutura, não têm apoio, então, muitas vezes a pessoa tem que fazer isso, treinar, fazer o esporte de graça, mas buscando ali algo no futuro. Então, é sempre um herói conseguir grandes conquistas em umas condições dessas. E depois você volta para o Rio Preto, como eu falei, um dos grandes times do futebol feminino, uma pena ter fechado, tá fechado não, né? Tá inativo, né? Tá desativado. Mas como é que foi essa volta, né? Você já é experiente com rodagem internacional, Coreia, Itália, e aí você chega no Rio Preto, que era um time forte na época, e já vai ali brigar por título, né? Que o Rio Preto é um time que sempre brigou por título. Como é que foi essa cobrança? Como é que foi chegar num time que tinha que ser campeão? O Rio Preto, assim, me lembra muito... como que eu poderia falar? Esses times, assim, que a gente joga um pouco sem compromisso, né? Tipo, o treinador é uma vibe mó boa, o Chicão é demais, a Doroteia é maravilhosa. São, tipo... É como se eu estivesse em casa, colocasse a camisa do time, vou bater uma pelada ali, sem compromisso, entendeu? Então, eles sempre deixaram a gente assim, nunca foi assim, deles cobrarem, não tem que ganhar, tem que fazer isso, não. Foi tudo muito natural. E o Rio Preto era assim, sempre foi um time muito guerreiro. O Rio Preto nunca foi um time de ter um monte de estrelas, não tinha. Eles não são aquele tipo treinador, aquela coordenadora que cobra, que tem que ganhar, não. Eles sempre falam que a gente tem que dar o máximo. Nem que se a gente perder de 3-0, mas sabendo que a gente deu o máximo e saiu dali com a consciência tranquila que o resultado foi aquele porque a gente não teve mesmo como fazer diferente. Então, no Rio Preto era muito na raça, na vontade, na garra. O nosso time era muito unido, né? Na época, muito unido. E o Rio Preto é um dos grandes aí do futebol feminino, né? Conquistou o título do brasileiro, se não me engano. E é uma pena que esteja desativado, né? Porque, assim, o time, quando ele é bancado pela prefeitura, é um pouquinho complicado, né? Da gente poder se manter, né? Essa é a verdade. E eu espero que eles voltem, né? Pela história do Rio Preto, quando o time é grande assim, você vê fechando as portas e dá aquela dorzinha no coração, sabe? É duro. E a gente tem diversos exemplos, né, de times que eram mantidos pela prefeitura e acabam caindo, né, saindo da cena, né, como o próprio São Caetano, o Santo André, o próprio Paulista de Jundiaí, entre outros, né? Mas esperamos aí que o Rio Preto possa voltar a ter o time feminino, que era extremamente competitivo e bastante tradicional também. Mas continuando sobre a sua carreira, Gil, você sai do Rio Preto e vai para o São José, e no São José você tem acho que a época mais vitoriosa da sua carreira, né? Ganhando vários campeonatos paulistas, ganhando Copa do Brasil, 2 Libertadores e um Mundial. Pô, coisa pra caramba, hein? Esses 2 anos aí, eu acho que acho que eu não consegui fazer tudo nem no Brasfoot ganhar tudo que você já ganhou nesses 2 anos. Como é que foi para a gente essa época vitoriosa da sua carreira, né? E como é que foi a experiência de jogar 2 Libertadores, ganhar e depois ainda ir para o Mundial e vencer, né? Então, no São José é o clube que eu amo de paixão, é o clube que me deu tudo. Acho que o melhor momento da minha carreira foi no São José, onde eu vivi o auge, onde eu pude ganhar tudo. São José, a gente disputou 3 Libertadores, ganhamos 2 e ficamos com o 3º lugar em uma, se não me engano. E no São José é o time do meu coração, né? O time que a gente disputou se não me engano, acho que comigo foi 3 Libertadores. O São José é tricampeão da Libertadores, né? Em 2011, 2012 e 2014. E tinha um grupo muito forte. Em 2014, de 2012 a 2014, São José era a base praticamente da seleção. Tinha meninas de alto nível, né? A Andressa Alves, a Fran, Formiga, Bruna Benítez, a Bagé, Rosana também, que disputou o Mundial com a gente, Debinha, André Sotaque. Tipo, era uma seleção, cara. E, tipo, a gente era muito unidas. Dentro do campo, velho, a gente era muito unida, sabe? E corria uma pela outra, então não tinha aquele clima pesado que às vezes tem em certas equipes com muitas estrelas, entendeu?
E eu aproveitei tudo, cara. Eu era só uma moleque chegando no São José com um monte de mulher que já ganhou medalha olímpica, que era as fodonas da seleção, entendeu? E eu aproveitei o máximo, consegui me encaixar. E engraçado que até então eu não jogava de centroavante. E quando eu cheguei no São José, o Adilson junto com o Márcio me chamaram e falaram, a gente vai te testar de centroavante, porque a gente só tem uma e não está vindo muito bem, a gente precisa de uma centroavante. Para não contratar, a gente vai te testar. Se não der certo, a gente vê. E na época eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque eu ia jogar de costa, eu não ia fazer gol. Cara, só que aí o negócio começou a deslanchar, velho. Tipo, comecei a fazer gol e me transformei. Eles me transformaram em uma grande jogadora, uma centroavante aí muito boa, e eu só tenho gratidão. São José é só gratidão e não tem palavras exatas para falar o quanto eu amo São José. Te transformaram numa besta enjaulada com ódio para fazer gol. Mas pô, você ganhou 2 Libertadores. Eu queria saber um pouco dessa experiência de Libertadores. Vamos explorar um pouco São José, que tem muito título aí. Vamos explorar. Como é que é jogar uma Libertadores? Como é que é ganhar uma Libertadores? Explica pra gente um pouco esse sentimento, como é que funciona, porque eu acho que todo torcedor queria ter esse momento de jogador que vence uma Libertadores. A primeira Libertadores que eu ganhei com o São José foi, assim, teoricamente mais tranquila. Não teve tantas, assim, dificuldade, era um time bem montado, né? Um time muito forte. Mas a segunda Libertadores foi bem mais difícil. Se não me engano, a gente não disputou em casa, não tenho bem certeza. Tinha equipes mais fortes, né? E eu lembro que num dos jogos do mata-mata, se não me engano, ou a final, não lembro. Não, no mata-mata, não tenho bem certeza. Eu lembro que eu perdi o pênalti, cara. A gente estava perdendo o jogo, eu lembro que a gente perdeu o jogo e a gente sofreu um pênalti, eu fui lá, bati e empatei o jogo. Sei que o jogo foi para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, eu fui a primeira a bater, né? Dos alternados ali. Cara, eu perdi o pênalti, eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a chorar desesperada. Mas aí eu lembrei que tinha a Kaká no gol, cara. Ainda esqueci de falar da Kaká. Para mim, uma das melhores goleiras que eu já vi no futebol feminino. E o nosso time era, como eu falei, era um time bem montado, né? O treinador, na época, o Adilson e o Márcio de Oliveira, treinavam a gente muito bem. Era um time que tinha uma organização tática muito boa, muito forte. O sistema defensivo era muito forte. Então, a gente conseguiu alcançar os títulos mesmo porque a gente era bem treinado, era um time forte e era um time focado, sabia realmente o que queria. Acho que cada competição que a gente disputou, a gente realmente sabia o que queria. E algumas que a gente não conseguiu, não foi por falta de entrega ou por falta de foco. Acho que aquilo, nem tudo a gente vai ganhar, mas acho que a gente ganhou tudo que aquilo que a gente almejava, a gente conseguiu. Não, beleza, Gil. Realmente é uma. Libertadores é diferente, né? E você comentando de perder pênalti em final, eu sei assim 0,0005% do que é isso, né? Eu já perdi pênalti em final de campeonato com o Fredão. Até hoje ele tira um barato da minha cara. Mas você ainda venceu, eu perdi, então é pior ainda, fica pior ainda para mim. Mas falando um pouquinho mais de seleção brasileira agora, né? 2014 você conquista tudo isso com São José e ainda vai para a seleção brasileira e conquista a Copa América. Como é que foi essa conquista da Copa América? A gente já conversou um pouquinho de como foi a experiência na seleção brasileira com a sua primeira convocação, mas agora você já tinha aí mais 7 anos de carreira, algumas temporadas no estrangeiro. Como é que foi essa volta amarelinha e essa conquista, né, a campanha para a Copa América? A Copa América, ela me pegou de surpresa, né? Porque foi logo assim que, até então era o Márcio de Oliveira que era o treinador, né? Aí ele saiu, entrou o Vadão e quando eu fui chamada eu nem esperava, não estava nem esperando. E foi uma experiência muito boa, né? Foi um grupo muito bom que o Vadão montou, treinou para disputar a Copa América. E, se não me engano, acho que a gente não perdeu nenhum jogo, ou perdemos apenas um, não tenho certeza, mas acho que a gente não perdeu nenhum jogo na Copa América. Foi uma experiência muito boa, era um grupo muito bom, meninas que eu estava acostumada a jogar no meu clube, né? E estava com elas na seleção, então foi uma experiência maravilhosa, a gente acabou conquistando a Copa América e eu fiquei muito feliz, foi um dos títulos assim que eu gostei muito de ter ganho, né? Porque ficar marcado ali na história ali da seleção também.
é importante para qualquer atleta que veste a camisa da amarelinha. E como é que foi ser convocada? Porque você vai jogar numa posição onde tem Cristiane, onde tem Marta, onde tem a própria Debinha que joga com você. Então, eu quero saber como foi sua reação quando você descobriu que você foi convocada e como é que foi chegar, não tô nem falando de treino, tô falando de chegar no vestiário e ver só a jogadora de quilate pesado do seu lado ali para brincar de futebol, né? Essas não jogam, elas brincam. Cara, eu sempre tive como ídola a Cristiane, né? A gente tem a mesma idade praticamente, mas eu sempre me espelhei nela, aquela centroavante que domina a bola, que tem aquela pancada com a perna esquerda dela, aquele cabeceio dela que é fora do comum. E dividir o vestiário com ela foi muito foda para mim, sabe? Você olhar assim, ver ali do lado e ver, caralho, mano, eu tô com a mina o que eu admirava, que eu assisto na TV e agora eu tô aqui do lado dela. Mas como sempre, ela é uma pessoa maravilhosa, fantástica, humilde pra caramba. Aquela pessoa que conversa, dentro do treino ela é chata pra caramba, cobra mesmo, é normal. Hoje eu também me tornei uma pessoa chata de cobrar, sabe? Muito. Mas ali, tipo, a resenha era muito boa. Como eu falei, tinha meninas da seleção que era do meu time, no caso a Formiga, a Bruna Benítez, Poliana. Então eu cheguei ali, tipo, tinha aquelas meninas que eu falava, caramba, só via jogando na TV, mas ao mesmo tempo tinha meninas que jogavam comigo, então foi assim uma coisa bem tranquila de poder lidar. Maravilhoso, né? E, pô, jogar do lado do ídolo deve ser algo indescritível, né? A gente olha na televisão, já vê a Cristiane jogando, a gente já fala, pô, essa menina é muito diferenciada, joga demais. Imagina eu fico imaginando como é que devia ser o treino de finalização, qualquer treino do lado dela, como é que ela era no treinamento, né? Porque, meu, ela é fala de sério, né? Não tem o que comentar. Cara, dentro do campo a atriz tipo assim, ela é muito profissional, ela é muito disciplinada e é muito perfeccionista, sabe? É aquela pessoa que vai lá finalizar, vai fazer o gol e vai ficar olhando você finalizar e vai te incentivar para você fazer igual ou melhor, entendeu? Então, quando você tem uma pessoa dessa do seu lado, você só não aprende se você não quiser, se você for muito cabeça dura. E eu agradeço muito, de verdade, as vezes que ela chegou ali, me deu um toque, eu me deu uma bronca ali, sabe? Para melhorar. Então, jogar com o ídolo, como você mesmo falou, ali do lado é fantástico, é muito fantástico, porque você se espelha, você vê a pessoa fazer aquilo ali, você quer fazer igual, porque aquela pessoa te inspira, entendeu? Então, para mim foi muito fantástico dividir com ela várias vezes aí o vestiário, as 4 linhas aí, foi muito fantástico. Eu agradeço demais ter tido a oportunidade de jogar com a Cristiane do meu lado. E eu acho que você não sabe, mas a primeira entrevista do Esquema Tático foi com a Bea, que você jogou junto no São José, atacante também. E ela fala que ela tem orgulho de poder falar que ela tomou um rolinho da Formiga. E aí, nesses treinos da seleção, você tomou algum drible de Marta, Cristiane, Formiga, que você tem orgulho e fala, não, eu tomei o chapéu, eu tomei o rolinho. Cara, eu não lembro, mas eu acho que não cheguei a tomar rolinho, não. Talvez um chapéu, não lembro, mas acho que não cheguei a tomar, não. Mas a Bia, ela é fantástica. A Bia está aqui hoje no São José, ela é fantástica, é um ser humano imenso, é uma pessoa que eu quero levar assim para o resto da minha vida como amiga, é a Bia, que ela é maravilhosa, é fantástica demais. Não, a Bia é uma pessoa realmente maravilhosa. A gente teve o prazer de fazer a primeira entrevista de esquema tático com ela. A gente ainda troca ideia com ela, né? Inclusive, ela mandou uma mensagem para a Gil, né? Eu vou deixar a pergunta da B para o final, para ver se ela vai continuar gostando tanto assim dela. Ai, ai, ai. Beleza. Continuando então, Gil. Aí no final a gente faz essa pergunta da Bea. Você conquista tudo isso, vai para a seleção, ganha a Copa América e depois volta para o Oriente, né? Vai para o Japão, joga em 2 times diferentes no Japão, Sendai, Okinawa. Você fica lá no Japão até 2017, né? Se eu não estou enganado. E como é que foi esse processo de readaptação a uma outra escola? Você já tinha essa experiência de jogar fora, né? Mas ir para o Japão, como é que foi essa ida, né? O processo de você ser convidada para lá, a adaptação no campeonato e o próprio campeonato, né? Que a gente quase nunca escuta do campeonato japonês, mas sabe que é uma seleção hoje muito forte, né? Que já ganhou a Copa do Mundo e chega sempre muito forte em torneios internacionais. Então, não estava na minha mente, na minha cabeça, nem em sonhos eu imaginei para o Japão. E quando a gente foi disputar o Mundial no Japão, né, eu fiz um Mundial perfeito.
e o diretor do Vegalta Sendai, junto com o meu tradutor, que foi meu tradutor no Japão, o Rafael, estavam lá e gostaram de mim e da Debinha, e fizeram o convite para nós duas. Aí a Debinha, por já estar nos Estados Unidos, não quis, e aí eu aceitei. Eu fui, né, joguei o Mundial, depois voltei, fiquei em casa, e logo em seguida, assim, no final de janeiro, eu já tive que ir para o Japão. Os primeiros 6 meses foram muito difíceis. Como eu falei, eu sou aquele tipo de jogadora que, se alguém chegar aqui, vamos para Nova Zelândia amanhã, vai com alguém? Não, para mim tanto faz, eu vou. Eu gosto sabe, de ir além do que eu posso imaginar que eu sou capaz. E eu fui sozinha lá para o Japão, e tinha um tradutor com muita gente boa, que foi o Rafael, e foi bem difícil os primeiros 6 meses, porque eu cheguei lá, era muito frio, muita neve. Cara, você não tem noção como que é complicado você ir para a neve, tirar a neve do campo, treinar e depois ir tomar banho quente. Mano, parece que tá entrando um monte de faca no seu pé, nas suas mãos, você grita no banheiro, cara. Sério, é muito louco. E como eu falei, fora a alimentação, porque quando eu cheguei no Japão, eu tive que morar no hotel o primeiro ano no Vegalta Sendai. Eu tive que morar no hotel, então eu tinha que comer a comida japonesa, porque não tinha nem o fogão nem nada para me fazer alguma coisa diferente. Então foi muito foda. E a neve, o frio, me complicou demais. Para você ter noção, quando eu cheguei na Coreia, no Japão, eu fui em um jogo nos primeiros 6 meses. Eu fui apenas em um jogo. Entrei no segundo tempo. Aí joguei, depois eu não fui mais. Para você ter noção. Como que meu psicológico ficou? Eu jogava com um monte de roupa, um monte de calça, eu ia para o treino, eu parecia um robô. Não conseguia treinar. Aí foi quando os primeiros 6 meses passaram, a metade da competição. Aí o sol veio chegando, porque no Japão também as pessoas não sabem, mas quando faz calor, é de matar também. É tipo frio. É frio, é calor, é calor. Cara, mas também quando chegou o calor, eu falei, agora eu tô em casa. Aí comecei a treinar forte. Já conseguia sair para comer em alguns lugares. E meu primeiro jogo que me levaram, eu entrei no jogo, dei uma assistência e fiz o gol, a gente virou o jogo. Depois daí foi só sucesso, graças a Deus. Alegria. Então, é um país maravilhoso, o Japão. Então, foi alegria demais, depois desses 6 meses complicados. As pessoas esquecem que são seres humanos, né? O pessoal vive muito no mundo de videogame, e realmente, você ir para outro fuso horário, outra alimentação, outro clima, tem vários jogadores que a gente vê que não se adapta ao país que ele está. Não é nem a questão do futebol, é a situação do país. Bom, depois dessa passagem muito boa pelo Japão, né? Pelo que você falou, de alegrias e gols e muito sushi, você volta para o Brasil e aí em 2019 você chega no São Paulo. Você primeiro passa pelo Iranduba e depois chega no São Paulo. E aí você já aí já pega a fase do futebol brasileiro ficando mais profissional, melhor organizado, as competições também, calendário um pouco mais cheio e tudo mais. E aí você vai para um super time do que é o São Paulo. Não sei se jogou com a Cristiane no São Paulo, não sei, acho que foi junto que vocês jogaram, né? De novo no São Paulo. Sim. Então, como é que foi reencontrar a jogadora que você mais admira no São Paulo e ser campeão de novo com ela, só que dessa vez da A2 do Brasileirão? Então, a Cris, como na época que eu cheguei no São Paulo, ela estava muito na seleção, né? Estava sendo convocada direto. E ela também teve algumas lesões que acabou atrapalhando ela um pouco, né? No ano de 2019. A gente jogou bem pouco juntas. Mas quando ela estava ali no CT, era uma pessoa ali que estava sempre incentivando, como sempre. No São Paulo, a gente passou algumas coisas que eu prefiro deixar em off, entendeu? Não só eu, como a Cris, como outras meninas também, entendeu? E então, eu não tenho muitas recordações boas de São Paulo, tem algumas amizades que eu fiz, que eu quero levar para o resto da minha vida. Mas a Cristiane é a mesma que eu conheci em 2007 na seleção, é a mesma que eu conheci em São Paulo, até melhor, um ser humano ainda melhor, porque quando a gente vai amadurecendo, a gente se torna melhor ainda, né? Então, não tem... Da Cris é só elogio, não tenho o que falar. Bacana. De fato, ela parece ser uma... Toda vez que ela aparece Peraí que eu me enrolei todo. Vamos lá. Não, e toda vez que ela aparece, né, para dar entrevista, ou até agora comentando, né, na Globo, ela parece uma pessoa muito de fácil trato, né, de conversa bastante, é uma pessoa de fácil relacionamento, né. E assim, apesar de não ter sido uma experiência tão boa essa época no São Paulo,
eu imagino que deve ter sido um choque para você voltar para o Brasil depois desse tempo fora no Japão e ver a mudança de estrutura que o futebol brasileiro passou nesse período, né? Para você, como é que foi perceber essa, digamos, profissionalização do futebol feminino? Porque na hora que você saiu para o Japão, ele já estava um pouquinho melhor do que no início dos anos 2000, mas ainda assim ainda era uma estrutura bem mais precária do que hoje. Como é que você viu essa evolução e como é que você está vendo essa evolução que ainda está existindo, né? O que me fez voltar para o Brasil foi um jogo do Iranduba, onde tinha, se não me engano, mais de 20 mil torcedores no estádio. Sabe? Voltar a sentir aquele calor, aquela emoção. Assim, no Japão a gente fazia gol, mas não comemora igual brasileiro, aquele fervor no sangue, aquela emoção, entendeu? Você vê, até você assistir seleção japonesa fazer um gol, faz um gol, vai lá, pega a bola, parece que não aconteceu nada, cara. E eu assistia os jogos, eu estava acompanhando o brasileiro pelo celular lá no Japão, né? E eu ficava, putz, mano, eu quero voltar para o Brasil porque o futebol está começando a crescer. E foi um impacto muito grande voltar para o Brasil e ver que realmente estava começando a ser profissionalizado, estavam começando a tratar melhor o futebol feminino, entendeu? Eu acho que ainda falta muita, a gente ainda falta muita coisa, acho que está só engatinhando. E para mim foi muito bom viver essa experiência. Eu vivi lá fora e voltar aqui e ver que o meu país estava valorizando um pouquinho mais o futebol feminino. Acho que foi uma experiência muito boa, assim, um impacto muito bom. Legal. E depois do São Paulo, você tem uma passagem pelo Bahia, e aí você volta, que eu vou colocar aqui como a sua casa, São José, onde você foi multicampeã e ainda vai jogar com a Béia de brinde. E como é que foi essa volta ao São José no ano de 2021, voltando para o local onde você ganhou tantos títulos e até te proporcionou um título de seleção brasileira pelo seu desempenho no São José? Era para me voltar para o São José em 2020. Aí acabou não dando certo. Aí em 2021, no meio da temporada, assim, eu recebi o convite do professor Adilson, mas eu não podia sair do Bahia, né? Que eu estava num contrato, no meio de um contrato. Aí, mas quando deu certo, já no final do ano, eu já conversaram comigo, eu já acertei logo de imediato. Voltar para o São José é como eu voltando para minha casa, sabendo que vão estar lá meus irmãos, minha mãe, meus pais, que são pessoas que eu amo de paixão, minha vida. E voltar para o São José é como se eu voltasse para minha casa. É o clube, é o time que me deu tudo, entendeu? A instituição São José vai ficar eternamente no meu coração. Não tenho o que falar, é só gratidão e continuar amando esse clube aí, que eu sou o que eu sou hoje, devido à comissão técnica que existia no São José na época que eu joguei. E então eu sou muito feliz e muito grata por isso. Não, maravilhoso. Realmente é bonito você ver essa volta, né? De um ídolo, né? Acho que já pode falar assim, né? Pela história que você tem dentro de São José, a volta de um ídolo ao time é sempre muito bacana da gente acompanhar. E como é que é o tratamento lá, né? Com essa sua experiência toda, né? Você comentou que foi muito bacana você voltar, já voltaria em 2020, mas como é que é o tratamento lá dentro com você? Tem essa visão de o ídolo da torcida, o ídolo do clube, ou nada a ver? Como é que foi como é que você se sente nessa volta agora ao São José e como é que você tem visto o time no campeonato nacional, né? Infelizmente não conseguiu chegar na próxima fase, mas como é que foi hoje está complicado. Como é que foi toda a campanha, né, no Campeonato Brasileiro? Então, cara, aquilo. Às vezes você sai da sua casa, quando você volta, você acha que vai ser o mesmo ambiente, que está ali, as mesmas pessoas, vai ser aquele mesmo clima, e não é, entendeu? Eu voltei para um São José achando que era o mesmo São José que eu joguei em 2012, 2013, 2014, pela tradição, né? Eu sabia que não eram as mesmas pessoas, mas eu achava que era o mesmo ambiente, que eram as mesmas condutas, entendeu? E infelizmente não era. Acho que a nossa má campanha no campeonato deixa bem claro as coisas que vinham acontecendo internamente. Você jogar contra um Corinthians, que para mim foi a maior vergonha da minha vida. Eu nunca tinha perdido de 8 para ninguém. Você perder de 8-0 para um Corinthians e chegar no vestiário, você vê companheiras suas dançando. Chegar no alojamento, você vê companheiras suas saindo para ir beber, fazendo a festa como se nada tivesse acontecido. Acho que aquilo mexeu muito comigo. Eu vou te falar que eu perdi para o Corinthians, eu chorei demais, eu passei mal, vomitei pra caramba.
foi uma decepção muito grande. E eu acho que hoje o São José está um pouquinho apagado devido a pessoas que estão ali por trás de São José, que não conseguiram fazer com que o time permanecesse, né, ali entre os grandes. Hoje o São José está lá embaixo, mas o São José é o time de maior tradição do país, porém, hoje é só o nome, é só os títulos que ficou, a história que ficou. Então, eu acho que está na hora de mudar algumas coisas para que o São José consiga, pelo menos, estar ali entre os grandes, para que não esteja brigando para cair de um campeonato, não, e sim para classificar, entendeu? Acho que o São José é um time que tem que ter tradição, um time que tem que brigar para subir, para estar ali entre os 8 e não para cair. Então, foi um pouco decepcionante a minha volta para o São José, sendo bem sincera com você. Bom, isso é uma crítica que eu acho que muitos jogadores experientes fazem para jogadores jovens, né, que a geração TikTok, que não sente muito o jogo, então muita gente fala, os caras têm que sentir mais o jogo, ficar revoltado com uma derrota. Então, eu já vi essa sua reação em outros atletas dentro do futebol. O próprio Gattuso, eu acho que é o maior exemplo disso, que perdia um jogo e destruiu o vestiário no soco. Mas, enfim, vamos para a última pergunta. E aí vem a pergunta da Bea. Pergunta para ver se você vai continuar. Que eu não sei o que significa a pergunta, mas você vai entender. E vamos ver se vai continuar sendo amiga dela. A Bea mandou assim para mim. Pergunta para ela quem é o Ponhonhoco. Vem que vem. Vem cá, vem. Deixa eu apresentar para vocês o meu pônei. Vem que vem. Vem aqui, titia. Está aqui. Esse é o amor da minha vida. Falei, é o Ian, tem 9 anos. É o meu presente, né, que a minha irmã me deu. Eu não tenho filhos, então ele é meu filho. E, tipo assim, falar dele é uma coisa que eu não consigo falar, sabe? Porque, assim, todos os momentos difíceis que eu passei na minha carreira, pensei várias vezes em fazer algumas coisas, mas eu lembrava que minha irmã tinha me dado um presente maravilhoso e que valia muito a pena eu continuar lutando pelos meus sonhos e pelos meus objetivos por causa dele. Então, essa é a pergunta que a Bia falou, a resposta é essa aqui. É o grande amor da minha vida. A Bia manda bem até nas perguntas, impressionante. Mas já está bem emocionado, então vamos aí para a parte final. Matheus, considerações finais aí com a Gil? Cara, eu preciso dar uma recuperada aqui também, que deu até uma emocionada. Bonito encerramento, eu acho. A gente não esperava por essa, né? Não, ninguém esperava. A gente estava até comentando, quem será, né? Acho que superou qualquer expectativa que a gente pudesse ter. Menos isso. Mas, Gil, acho que eu só tenho mais uma vez a agradecer por todas as histórias que você contou aqui. Acho que foi uma experiência muito gostosa para todos nós. Muito bacana ouvir a sua história, ouvir todas as conquistas que você teve. Como a gente já falou várias vezes em outras entrevistas, eu e o Fred, a gente faz o esquema tático porque acho que a maneira mais próxima que a gente tem, né, de viver o nosso sonho de criança, né, de jogar futebol. E estar em contato com vocês é muito gostoso para a gente que não teve essa oportunidade, não teve a chance, e viver um pouco mais desse ambiente de campo, de futebol. Então, só agradecer toda a experiência que você passou para a gente aqui. Muito obrigado. Espero que para você tenha sido tão bom quanto foi para a gente. Eu que agradeço demais, de coração, tá? Para mim foi maravilhoso poder estar aqui falando um pouquinho com vocês. Quero pedir desculpa aí pelas vezes que acabou falhando aí o celular, né? E agradecer mesmo de verdade, vocês precisando, qualquer hora eu vou estar aqui à disposição, tá? Muito obrigada a vocês, a todos aí que vão ver aí essa entrevista. Um beijão para vocês e muito obrigada. Bom, primeiro eu tenho tantas coisas para dizer, vou tentar resumir. Primeiro eu vou fazer das palavras do Matheus as minhas, como eu sempre faço, que é um cara que fala muito bem, então não tem nem muita coisa a adicionar. Mas dá parabéns pela Bia, que ainda deu esse momento de emocionante aqui para a gente no final da entrevista. Ela consegue impactar positivamente a entrevista mesmo não estando aqui. E você, Gil, muito obrigado. A gente sempre fica muito feliz de falar com jogadoras. O ET Entrevista, a ideia de fazer entrevistas com atletas surge depois de a gente fazer um vídeo falando sobre a Libertadores da Ferroviária, que ganhou esse ano. E poder falar de jogadores que nem você, que tem experiência em seleção brasileira, experiência internacional, é sempre muito bom. Até mesmo para as pessoas entenderem como é difícil a vida de um jogador, de um atleta profissional, que todo mundo acha que é muito fácil jogar bola e não é.
Você vive, inclusive, eu entendo muito você, porque antes de eu estar gordo como eu jogava futebol frequentemente e eu estourei já os 2 ligamentos dos 2 tornozelos. Então eu te entendo que é sentir muita dor no tornozelo. Então, como eu volto a falar, muito obrigado. E esse espaço agora é seu. Se você quiser agradecer alguém, quiser deixar suas redes sociais para o pessoal seguir, fica à vontade. Mas, novamente, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua história, você poder ter contado para a gente aqui hoje. Eu agradeço de coração, né? Muito obrigada. Desejo aí para vocês muito sucesso aí no programa de vocês, que vocês tenham muito sucesso. E só agradecer mesmo, tá? Qualquer coisa eu estou aqui, é só chamar, que eu vou estar à disposição, beleza? Beleza. Você quer deixar alguma rede social para a galera te seguir? Quem quiser seguir aí, é só ir lá em Giovânia Campos, meu Instagram aí. É o que eu mais uso, os outros eu nem uso assim, mas se quiser seguir é só ir lá e eu vou estar aceitando de bom grado. Maravilhoso. Então, gente, ó, tá aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram da Ju, segue lá. E espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do Esquema Tático. Até a próxima. Falou!